Olá, nesse vídeo eu vou falar com as pessoas que são boas no exercício de ler a mente do outro ou que acredita que o outro, outra, pode ler a mente, pode ler a sua mente. Esse é um tema recorrente no meu consultório e é muito importante para mim compartilhar com vocês que definitivamente o exercício e acreditar que é possível ler a mente do outro e ter a mente lida, definitivamente é o oposto da individuação, da diferenciação. Fica aqui comigo que eu vou te contar mais sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de traumas infantis e relações tóxicas e na terapia breve do resgate da criança interior. Bem, esse tema, leitura de mentes, ele é muito recorrente no meu consultório. E para explicar um pouco, da minha experiência, como é que os meus clientes, como é que eu mesma desenvolvi esse automatismo de leitura de mente? O que em geral acontece, para isso se estabelecer? Leitura de ambiente de pessoas é algo que começa muito cedo na nossa vida. No meu vídeo ali da playlist O que aconteceu com você, eu tenho um vídeo que fala só sobre isso, assim, que foi o tema sobre preconceitos. Como que a gente se torna uma pessoa preconceituosa? E aí nesse vídeo eu explico como que muito cedo a gente, bebê, faz leitura de ambientes. Então, em resumo, como é que funciona isso? Bebê está ali com os cuidadores, o nosso desenvolvimento cerebral é sequencial, então ele começa da parte de baixo, que é a parte ali de tronco cerebral, o sistema límbico, para muito depois chegar no córtex. E aí quais são as memórias que a gente grava nesse momento? São memórias de cheiro, sensação, imagem e de quem? Das pessoas que estão cuidando da gente, Qual que é o cheiro? Qual que é o som? Qual que é a imagem que eu estou em contato enquanto eu sou bebê? Isso vai registrando ali no desenvolvimento do meu cérebro o que é familiar, o que é conhecido. E aí, conforme eu tenho aí esse catálogo do que é familiar para mim, do que é conhecido, eu bebê, quando eu entro em contato com algo diferente desse catálogo, essa cor de pele, esse som, esse cheiro, essa imagem, aí o meu sistema ativa o estresse. Então vem uma informação que é: opa, isso aqui, essa pessoa, esse lugar é desconhecido, perigo, luta, fuja ou finja de morto, certo? E assim essa leitura de mente, e isso existe para a nossa sobrevivência. Porque os nossos maiores predadores sempre foram os outros seres humanos. E para o nosso desenvolvimento e permanência aqui nesse planeta Terra, foi esse mecanismo, Eu reconheço que é familiar e conhecido, esse é meu grupo, e aí a gente pode se proteger, se ajudar, e aquilo que é desconhecido, eu tenho que temer, eu tenho que combater, porque senão a minha vida está em risco. Pensa lá nos homens das cavernas. Ok? Maravilha? Conforme o tempo vai passando, o meu desenvolvimento de leitura de ambiente, ele continua, Mas não só nessa categoria conhecido, desconhecido, mas a leitura que eu vou fazendo do ambiente das pessoas, por exemplo, quando eu descubro que eu sou um ser. Se você já viu a minha playlist Fases que a sua criança interior se sentiu ferida, se você pegou o vídeo ali de 3 a 6 anos,
você vai ver que eu falo sobre a fase da separação psicológica, que é uma fase que a criança descobre: "Ah, eu existo! Uau! Isso não é pouca coisa, minha gente." Porque pensa, tudo que uma criança está descobrindo, experimentando, ela está enviando sinais para esse cérebro se estruturar, certo? Então, quando ela descobre que ela é um ser, ela vai precisar de espelhos, né? Então, os seus cuidadores, as pessoas com as quais ela convive, é como se ela dissesse assim: opa, isso é ser homem, ah, isso é ser mulher, isso é ser pai, isso é ser mãe, ah, ser casal é assim, ah, trabalhar é desse jeito, conversar é desse jeito. Tudo ali é informação para essa criança, porque ela descobriu que ela é um ser, certo? E ter esses espelhos vai ajudando, ou pelo menos deveria ajudar no desenvolvimento de identidade dela, né? Porque enquanto ela está nesse processo de espelho, ela também está no processo de constituição como um ser uno, né? E isso significa construção de identidade, né? O que é a minha individualidade? Quem sou eu no mundo? Essa é uma pergunta existencial. E a criança começa a entrar em contato com isso, claro, com o repertório de sistema que ela tem ali naquele momento. E ela continua fazendo leitura de ambientes, percebe? Ela está atenta às pessoas, para ela também se desenvolver como um ser, certo? E aí, se neste período, ou mesmo antes, ela não tem espaço, segurança, apoio para fazer essa investigação profunda, consegue perceber? Se a gente adulto, quando é perguntado quem é você, é uma pergunta super difícil de responder. Imagina para uma criança que está descobrindo que ela existe. É muito sério. Então, se ela não tem um ambiente propício para isso, né, para se escutar. Se você conhece a Tariana Rocha, eu sou aluna dela, do projeto de individuação. Qual que é a grande descoberta da Tariana, na minha opinião, né? É a bússola interna. O que é essa bússola interna? Gente, a bússola interna é essa voz que tem dentro de mim, né? Nesse lugar de identidade, da minha intuição, dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus pensamentos, né? O que é valor para mim? Se nesse momento que eu estou descobrindo que eu sou um ser, eu não tenho espaço, segurança para me escutar, para me conhecer, e eu estou precisando cuidar dos adultos que não cuidam deles mesmos, por exemplo, crianças que participam da separação dos pais, das brigas dos pais, crianças, filhos que ficam sendo confidentes de pais, ou do pai, ou da mãe, enfim, ou dos dois, né? E aí a criança começa a temer pela sobrevivência dela. É óbvio, aquilo ali é o mundo dela, aquilo ali é tudo. Ela precisa dessas pessoas. Ela já desenvolveu um afeto por essas pessoas juntas. Quando ela começa a entrar em contato com essas brigas, com esses conflitos, essas brigas, você vai ficar do meu lado ou vai ficar do lado dele ou dela? Essa criança fica muito assustada, muito temerosa. Ela tem também o seu sistema de estresse ativado. Ela está em perigo, ela está em alerta. E aí ela não pode prestar atenção nela para se desenvolver enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Gente, isso é muito sério. E aí o que ela vai fazendo? Ela aprimora essa leitura de ambiente, só que uma leitura desses adultos para se antecipar. Eu não quero deixar meu pai triste, eu não quero deixar minha mãe triste, eu não quero decepcioná-los. E agora eu vou ter que escolher, né?
Como é que eu faço, né? Filhos que se tornam mediadores, né? Aquela coisa, eu vou agradar os dois, assim, como é que eu faço para ficar aqui em cima do muro, né? Claro que a criança não pensa desse jeito, ela não tem repertório para essas decisões. São as má adaptações. Percebe? Então, claro, ela vai ficar ali tentando antecipar, porque para a criança a coisa mais primária, para toda criança, né, todo ser humano, é o pertencimento. Junto a isso, a sobrevivência, né? São necessidades primárias em nós. Assim. Então, isso vai guiar muito de como uma criança vai se comportar caso ela perceba ou sinta que isso está em risco, né? Então, é assim que pode começar essa sensação de que é possível ler mentes, né? De que se eu adivinhar o que meu pai e o que minha mãe estão pensando e me antecipar no comportamento, eu vou ser aceita ou eu não vou ser punida. E isso, claro, não acontece um dia, dois, são anos, são décadas. E aí, quando essa pessoa chega na fase adulta, é óbvio que ela vai ficar muito boa nesse exercício. Entenda, o exercício de acreditar que é possível ler mentes é uma coisa. Você de fato conseguir ler a mente de outra pessoa é outra completamente diferente. Tá? Então, o exercício de leitura de mente, ele se mantém. E adivinha o que acontece com uma comunicação, uma expressão autêntica? Ela não tem espaço. Porque se você é muito bom em leitura de mente, se você se antecipa nos seus comportamentos para não perder aquela pessoa, você vai aprender a comunicar de forma autêntica? Pouco provável. Não é isso que eu vejo em consultório, né? E esse é o grande alerta que eu trago aqui, que é imprescindível que você pare com esse comportamento de acreditar que você pode ler a mente do outro e que o outro pode ler a sua mente e que tem que ler a sua mente, né? Porque algumas pessoas dizem assim, numa situação de conflito, né? O outro pergunta: o que você tem? Você está estranha? É estranho? Eu fiz alguma coisa? É claro que você fez. Você não sabe que isso que você fez eu não gosto? Né? Isso é denúncia de que a pessoa que está ali do outro lado, ela também acredita, é esperado, né? É compreensível. Se eu acredito que eu posso ler a mente dos outros, os outros também têm que ler a minha mente. Simples assim. Só que não, né? Porque, além disso não ser verdade, isso inviabiliza com que você desenvolva uma comunicação. O que eu estou querendo dizer com isso? Ao invés da pessoa perguntar para outra que está com uma feição estranha, que ela está preocupada, olha para a pessoa e fala: nossa, essa pessoa está estranha, parece que ela está chateada, será que ela está com raiva? O que aconteceu? Se ela pergunta, né? Oi, tô notando que você está estranho, estranha, aconteceu alguma coisa? Quer me contar? Eu fiz alguma coisa? Aí você abre a possibilidade de uma conversa acontecer. Né? Não significa que vá acontecer, porque eu não sei quem vai estar ali do outro lado. Se for alguém também viciado, né, nesse comportamento de leitura de mentes, não sei o que vai vir do outro lado. Mas pelo menos você precisa começar a exercitar isso e, claro, dependendo da resposta do outro, pode ser que você decida, cara, não quero continuar me relacionando, me comunicando com essa pessoa. Mas definitivamente precisa parar com esse exercício de leitura de mente. Né? O exercício de leitura de mente, ele inviabiliza muitas coisas, né? Eu vou citar algumas delas. Uma delas é a individuação, é a diferenciação. Não sei que termo você usa para saber da sua identidade, da sua existência, dos seus valores, né?
Porque se eu faço leitura de mente, fico me comportando de acordo com o que eu acho que eu li da mente do outro, não tem autenticidade nisso. Pensa comigo, né? Se eu não faço o exercício de descobrir aquele universo que está na minha frente, né? É muito bonito isso. Cada pessoa é um universo. E não é porque eu convivo com ela por anos que eu sei quem é essa pessoa. Eu posso saber algumas coisas, mas partir do princípio que uma pessoa não muda e o que a gente mais faz é mudar. Nem as nossas células continuam as mesmas, gente. Né? Achar que porque eu conheço a pessoa por X anos, eu já sei do que ela gosta, onde que ela vai, o que ela vai querer fazer, e eu não pergunto, né? Então, inviabiliza eu me diferenciar, individuar, inviabiliza eu conhecer o outro, escutar o outro, me abrir para a possibilidade de que aquele universo que está ali na minha frente está em constante transformação. Inviabiliza que eu me torne uma pessoa com autonomia e autorresponsabilidade, né? Porque se eu fico nesse exercício de leitura de mentes e me comportando do jeito que eu acho que o outro gostaria que eu me comportasse, ou que ele não vai me punir, ou eu vou ser agraciada por algum prêmio caso eu me comporte do jeito que eu acho que ele gostaria que eu me comportasse, cadê a autenticidade aí? Cadê a autonomia? Cadê a autorresponsabilidade? Percebe? Então, isso é muito sério, né? E isso precisa ser atrofiado. Quando a gente pensa em codependência emocional, tem um trecho de um livro chamado Codependência Nunca Mais, da Melody, que ela fala no capítulo de comunicação. O codependente é aquela pessoa que fala o que não quer e não fala aquilo que quer. E o que eu vejo em consultório com a galera, os meus clientes que estão em recuperação da codependência emocional? Quando a gente começa a trabalhar a comunicação, eles trazem assim, meu Deus, como é que eu não fazia isso antes? Gente do céu, isso é maravilhoso, é tão prático, é tão fácil, é tão menos desgastante, porque isso é uma coisa muito importante também a se falar quando a gente pensa nessa história da leitura de mente, que é um troço muito desgastante, né? Porque eu fico aqui, ó, só na ruminação. Já viu meu vídeo sobre ruminação? Veja. Já sei o que essa pessoa está pensando, por causa daquele dia, por causa daquilo, porque essa pessoa teve um trauma, por causa da mãe, por causa do pai, e começa, blá, 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 criar todo um cenário, toda uma história, para poder adivinhar e pior, acreditar que adivinhou o que aquela pessoa está pensando e está sentindo. Nisso a pessoa que está nessa loucura aqui dentro, né, dessa ruminação, tentando interpretar a mente, ela já está desregulada emocionalmente, ela já criou um cenário na cabeça dela que ela está com 1000 sentimentos, o cérebro não sabe a diferença entre imaginação e o que de fato está acontecendo, e essa pessoa já está afetada por não ter feito uma coisa que, tudo bem, eu entendo, pode não parecer simples, e não é simples para sobreviventes, de uma maneira geral, por quê? Porque o que não foi exercitado, o que foi exercitado foi esse raio dessa leitura de mente, que é uma mentira, né? É uma desadaptação. E a comunicação autêntica, ele não aprendeu com quem ele convivia e, claro, ele não colocou em prática. Então, hoje, quando eu falo para o meu cliente, você perguntou para a pessoa o que ela estava sentindo? Se era com você? Tem gente que vira para mim e fala, não, nem pensei nisso. Não vou falar porque a pessoa ela está com medo de fazer isso. Gente, olha o nível de distanciamento, de conexão com a gente mesmo e com o outro. Quando eu vejo uma pessoa ter um comportamento que eu estou em dúvida e eu não pergunto para essa pessoa, o que está acontecendo? Você quer me falar? Eu fiz alguma coisa? Você está chateado comigo? Esse é o nível de distorção quando a gente está falando de comportamentos de sobreviventes, né? Isso é compreensível, é importante a gente entender de onde essas coisas vêm, ou de onde elas podem ter vindo, né? Mas também é muito importante a gente colocar em prática. Se eu já entendi que essa história de leitura de mente é uma mentira, isso não acontece, eu preciso
exercitar, perguntar, né? Lembrando que para fazer isso você precisa estar regulado emocionalmente, tá? Então descubra aí quais são os seus exercícios de autorregulação emocional, para que quando você for perguntar isso para a pessoa, você não esteja engatilhada nas suas próprias questões e nas suas viagens mentais, entendendo que esse é um processo que você precisa construir. Então pode ser que você ainda fique com muita vontade de fazer leitura de mentes e já é a hora de começar exercício de autorregulação. Pode ser que num primeiro momento você não consiga falar, mas de repente você consegue escrever e mandar para a pessoa, perguntando o que ela está sentindo, o que está acontecendo, né? Para você poder ter esse exercício de perguntar e parar com essa história de leitura de mentes. E aí você pode me dizer, não, mas olha, a leitura corporal, ela é muito efetiva. Eu sei disso, eu acredito nisso também, né? Inconscientemente, às vezes a gente tem movimentos com o corpo, expressões que denunciam muito mais de fato o que a gente está sentindo e pensando do que aquilo que a gente fala. Mas em virtude desse comportamento desadaptativo, é importante que você pare com esse exercício de leitura de mente, vá se autorregular, vá fazer seus exercícios de conexão com você e pergunte para a pessoa o que ela está sentindo, se aquilo tem a ver com você, enfim, né? Eu gosto muito de alguns trechos que eu aprendi no projeto de individuação, escutei a Tariana Rocha, professora, falando que eu sou a única responsável por cuidar das minhas necessidades. Quando eu conheço e cuido das minhas necessidades, eu também conheço os meus limites. Quando os meus limites são ultrapassados, eu comunico as consequências se o meu limite for ultrapassado e eu sustento a consequência que eu disse para a pessoa. Então, e tem outra coisa também que eu adoro, que é a gente não recebe o que a gente merece, a gente recebe o que a gente aceita. Então, se essa relação, essas relações que você está tendo essa dinâmica de leitura de mente, onde o outro está nessa de leitura de mente e você está no seu exercício de perguntar, né? E o que está vindo como troca não atende às suas necessidades, ultrapassa os seus limites, então provavelmente está na hora de você repensar. Você recebe o que você merece ou você recebe o que você aceita? Bem, é isso. Sei que não é um tema fácil nem agradável de ouvir, tem os seus desconfortos, mas é muito importante que você saiba os perigos desse exercício, desse treino de leitura de mente e a importância de parar com isso, né? E exercitar uma comunicação autêntica, onde você está regulado emocionalmente. Me conta como é que esse conteúdo chega para você. Você já faz algum exercício aí para parar com essa história de leitura de mente? Ou você acha que de fato você é muito bom nisso e quer continuar assim? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, o algoritmo entregar para mais pessoas que podem ser ajudadas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda, às 7 horas da manhã, tem conteúdos de psicoeducação. Às quartas-feiras tem conteúdo recorrente de consultório, ao meio-dia. Os temas são votados pelos meus seguidores lá no Instagram, no @Thais_Tosati. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.